Fique à vontade para pegar o seu cafezinho ou a bebida de sua preferência, pois está começando a Jornada da Marca Insights Empreendedores. Eu sou Lauriane Vieira, jornalista, especialista em gestão de marketing, e a partir de agora você vai acessar um conteúdo que estimulará o desenvolvimento e o crescimento da sua marca. Se você der uma olhadinha mais aprofundada nos meus conteúdos no Instagram, ou talvez até por aqui mesmo no YouTube, ou Spotify, né? Porque agora eu também, esse Jornada da Marca vai para o Spotify, para o Spotify e às vezes eu esqueço, né? Mas enfim, eu sempre comento que a comunicação, eu considero a comunicação o combustível do negócio. Porque olhar para a comunicação, toda a sua estrutura, como ela, o efeito dela, o impacto dela nas relações internas de um negócio. Quando a gente vai trabalhar a comunicação com o marketing ali, né, linkado, associado, juntinhos para os clientes, para as mídias, para a publicidade, a comunicação para fora também, que é quando o seu colaborador, quando você tem um contato direto ali com o seu cliente, como que a sua comunicação está chegando para essa pessoa que está do outro lado? Então, olhar para isso, não, para muitos pode até ser surpreendente. Eu estava até aqui antes, agora há pouco, conversando com a nossa convidada. Eu vou apresentar aqui, porque eu não estou sozinha, não vou falar sozinha sobre esse assunto. Quero dividir aqui a telinha com a Ju, que também é comunicadora, assim como eu, formamos no jornalismo, momentos diferentes, mas a profissão nos encontrou, fez a gente se encontrar ali, e um tempo depois a Ju se encaminhou para a psicologia, né? Ela se formou em psicologia também, hoje ela atua na psicologia clínica, na psicologia organizacional, para mim é sempre um trava-língua, e não o suficiente, ela é professora também, tá? De alunos de psicologia. Então, Ju, bem-vinda, viu? Obrigada por compartilhar aqui com a gente esse conhecimento que é tão rico. Obrigada pelo convite. Esse é um tema incrível, né, gente? Comunicação é tudo. Absolutamente tudo. Para gente que às vezes está na área, e não só porque a gente se formou em comunicação, talvez eu vejo que vem lá de trás, assim, né? A gente já tem um pezinho ali na comunicação que, para nós, olhar para a comunicação, trabalhar com a comunicação, pode ser de fato um pouco mais fácil, por uma habilidade que a gente tem aí, né? Mas não é assim para a realidade da maioria das pessoas, né, Ju? Exatamente. E eu acho que até para gente que é da área, às vezes a gente menospreza um pouco, assim, a importância disso. Eu lembro que há uns 3 anos, mais ou menos, a gente estava numa dinâmica dentro da empresa, e aí tinha uma sobre comunicação, sobre oratório. Eu falei assim, vou tirar de letra, né? Imagina, eu sou jornalista. E aí, quando eu fiz, foi assim: você tem que melhorar isso, 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 isso. Eu falei, meu Deus, eu sou uma farsa. Eu achei que eu estava excelente, e não, eu preciso estudar mais isso, eu preciso me aprofundar, e depois fui procurar fazer cursos. Às vezes até a gente menospreza um pouco o poder de tudo isso, eu acho. É porque também eu vejo que a comunicação e a psicologia andam juntas, pelo estudo do nosso comportamento, pelo funcionamento do nosso cérebro com relação aos estímulos que a gente sofre. Eu acho que tudo isso vai se conectando para resultar na comunicação de fato, uma comunicação eficiente, uma comunicação com menos ruído possível. Faz sentido esse meu pensamento? Nossa, muito. Eu costumo dizer que na psicologia a gente também tem que achar boas perguntas, assim como no jornalismo. A diferença é o objetivo final, né? No jornalismo você está lá fazendo uma entrevista, na clínica a gente está tentando ajudar aquela pessoa, na organizacional a gente está tentando encontrar, às vezes, o melhor candidato, o que é melhor para a empresa, aquilo que vai dar mais match. Mas, de uma maneira geral, a gente está falando sobre pessoas, sobre relacionamento, e o que mais tem são problemas de relacionamento, problemas no trabalho, que as pessoas imaginam o que o outro está pensando, elas entendem, recebem uma frase, entendem de outra maneira, isso vai gerando uma angústia, não consegue se comunicar enquanto casal, fala uma coisa, o outro entende outra, tem medo de perguntar. Tudo está na comunicação, que é a base.
E para a comunicação funcionar, eu sinto que também tem um forte impacto das emoções, né? Justamente na forma como eu lido com o que o outro me traz, e dependendo de como eu estou naquele dia, eu preciso gerenciar minha emoção para também não interferir, que as minhas emoções, às vezes, uma raiva, uma irritação, né? Um dia que a gente acorda de TPM, principalmente nós mulheres, então, assim, eu preciso, não, né, não é que eu vou ignorar a minha emoção, mas eu vou gerenciar a minha emoção para que a minha comunicação ela não sofra um impacto tão negativo, né? Como que você traz isso, essa relação, emoção e comunicação dentro aqui do ser humano? Nossa, é muito difícil, porque é subjetivo e parece que cada vez mais a comunicação está criando maneiras de ser subjetiva. Se alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, você não sabe a entonação, você não sabe a expressão da pessoa, você já fala, meu Deus, ela levou horas para me responder, será que ela ficou pensando? Se a pessoa estiver digitando, o telefone tocou, ela atendeu, você fala, está pensando. Ela queria me responder e não está respondendo mais. Quando eu comecei a dar aula, eu fui convidada por uma antiga professora, que era coordenadora do curso, e eu sempre a chamei de professora. A gente trabalhava juntas num outro projeto, e um dia ela me mandou uma mensagem. Eu fui mandar uma mensagem, falei, professora, blá, 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 blá. E aí ela me respondeu, você não precisa mais me chamar assim. E me respondeu a mensagem toda carinhosa. Eu vi e falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu achei que estava ótimo chamando ela de professora. Será que ela não gostou? O que eu fiz? Fiquei me sentindo mal. Mostrei para o meu marido, ele falou: Nossa, achei essa mensagem ótima. Ela falou que agora vocês estão de igual para igual, que você também é professora como ela. Eu falei, meu Deus, é isso. Uma interpretação minha, baseada no que eu estava sentindo, talvez na minha insegurança de começar em tudo isso, poderia ter gerado um caos. Sim. Felizmente, meu marido estava mais centrado do que eu e falou: não, tá tudo certo. E de fato era isso. Ela é maravilhosa, não aconteceu nada. Eu acho que foi uma gentileza que eu quase interpretei como um erro meu. E isso acontece Ele muito. ele estava fora dessa relação, desse vínculo, desse sentimento seu, iniciando na docência, Uhum, né, a sua uhum. preocupação em tratar aquela profissional, aquela colega, né, que já está ali no mercado há muito tempo. Então, isso só mostra que pessoas, cada um tem a sua particularidade, tem a sua personalidade, são experiências diferentes. E para a gente se comunicar nas relações pessoais, mais ainda como um assunto aqui hoje, são as relações dentro das empresas, do corporativo, a gente tem que entender que é imprescindível entender sobre pessoas, sobre comportamento de pessoas, para que a comunicação ela aconteça com menos prejuízo possível. E isso é possível, Ju? Como que você tem trabalhado isso aí? Isso é possível. Eu acho que esse é um desafio ainda maior para a média liderança. Hum. Por quê? Porque ela vai ter que entender o que a alta liderança quer comunicar e como que os liderados dela vão entender aquilo, sendo que cada um vai ter uma maneira. Tem gente que você vai mandar um comunicado, a pessoa vai ler e tá tudo certo. Tem gente que vai ficar pensando, mas será que foi para mim? Será que eu estou em risco com isso? Tem gente que, se você fizer uma ligação de telefone em 10 segundos, você liga e fala assim: Fulano, aconteceu isso e isso, tá bom? Tá ótimo. Já uma outra pessoa, você pode ter que ligar e falar: e aí, como é que foi o final de semana? Você passou bem? Descansou? Cada pessoa é única. É claro que não dá sempre para a empresa tratar as pessoas de uma maneira tão individual, mas eu acho que isso é o papel da liderança. A liderança vai ter que saber quem está abaixo dela, quem são aquelas pessoas que confiam nela, que enxergam ela como líder, como que ela vai tratar cada uma para fazer o possível para que a mensagem que deseja ser passada chegue de fato, sem se perder muito, porque senão isso vira uma questão até de insegurança. Chega Uhum. um comunicado, a pessoa fala: será que meu emprego está em jogo? Será que eles estão preocupados com a minha produtividade? O que eu tenho que fazer? E essa pessoa muitas vezes também não vai perguntar e falar: olha, chegou aquilo, é assim mesmo, está tudo certo. Enfim, é um desafio e que eu acho que a gente só resolve ouvindo.
Muitas vezes a gente só fala e esquece de ouvir. Quando a gente conseguir ouvir o que o outro está pensando dentro da empresa, acho que a gente consegue um equilíbrio melhor. E conhecer esses colaboradores, você acha que é importante que esse líder, esse gestor, ele comece a observar, conhecer essas particularidades de cada um, para que ele comece a modular mesmo a sua abordagem? Às Importante não, vezes, eu acho que é essencial. né? É porque eu vejo que talvez de colaborador para colaborador, aquele que eles estão no mesmo patamar ali, na sua linha Estágio. de, Uhum. eles pode ser um pouquinho mais difícil deles entenderem que isso é possível, mas nada como um treinamento, uma palestra, não, a gente não consiga mostrar para essa equipe que, olha, existe uma forma de funcionar bem aqui a relação entre vocês, para que o processo flua e os resultados melhorem. Onde eu quero chegar assim com esse olhar, né, integrativo, que para que uma ação ela seja feita como ela é esperada para ser feita, ela precisa ser bem comunicada, mas também entendida. E aí, às vezes, a gente acabou de dar um exemplo aqui que eu posso entender de uma maneira e você entender de outra. Você precisa de uma outra estrutura ali para poder entender aquela ação que foi passada, né? Então, a gente vê que muitos dos problemas, aí eu até jogo a bola para você, essa realidade interna das empresas, de pedir para que o colaborador fizesse algo, ele não fez, ou ele não fez como eu gostaria, tem a origem da causa vem da comunicação? Com certeza. A comunicação é a base de todo o processo. Se uma informação não chega da maneira mais clara, como que aquela pessoa vai executar a tarefa? Semana passada eu estava conversando com os alunos e a gente fez uma dinâmica que era assim: era um grupo de 5 pessoas, cada um recebeu uma carta e só um tinha a instrução do que era para fazer. Eles só poderiam se comunicar por bilhetes, então um tinha que perguntar para o outro, enfim, tinha um que não podia passar para o outro, mas eles tinham que se organizar. E eles perguntavam: "Professora, o que é para fazer?". A instrução está aí. E aí é difícil chegar nessa pergunta inicial, assim: "O que eu tenho que fazer?". Muitas vezes, a empresa vai falar: "Olha, gente, vocês têm que fazer tal coisa, o prazo é tal". E começa: "Mas como? Quais são as maneiras? Por onde eu começo?". Então a instrução tem que ser muito clara, mas aí é que está o problema, nem sempre vai ser claro para todo mundo. Uma só E aí maneira, também né, de fazer de repassar essa informação, uma só maneira, mas é entender as inúmeras, vou falar inúmeras, né, mas mais de uma maneira que existe de fato para que a informação seja passada para ser executada. eu acho que mais de uma maneira, mais de um canal, muitas vezes. Acho que esse é um outro problema, assim, nas empresas. Tem coisa que vai pelo WhatsApp, tem coisa que vai pelo e-mail, tem coisa que está na intranet, tem coisa que está no boca a boca. E aí, o que é oficial? O que é mais importante? Que às vezes você encontra alguém no café e fala: "Ó, preciso que faça tal coisa". A pessoa esquece. Sim, Se isso for muito importante, talvez valha a pena um e-mail. Não precisa ser uma reunião também, que é outro ponto, né? Nem tudo tem que virar uma reunião de 2 horas. Mas pode ser um e-mail: "Fulano, eu preciso que aconteça isso, isso e isso, você pode fazer dessa maneira, a informação que você precisa está em tal lugar", enfim, como que a gente vai conseguindo organizar isso? sim, sim. Eu vejo aqui, Ju, dentro do meu processo, né, de gestão de marca, que envolve mais essa comunicação para o externo, relacionamento com o cliente e tudo mais, que quando a gente vai aprofundando ali dentro dos processos internos de uma empresa com seus colaboradores, o que acontece? Eu sei como executa determinada tarefa, né? E aí eu vou lá e falo, fulana, precisa fazer tal coisa. Só que a fulana vai fazer do jeitinho dela ali, né? Você não deixou claro, você não especificou a forma como que você gostaria. Mas por você saber como é que faz, você deduz, você acredita que essa pessoa tem que fazer do jeito que você imagina que tem que ser feito.
Ou seja, uma informação fica subentendida, ela fica oculta, isso gera um retrabalho, isso gera um atraso dos processos, isso gera, às vezes, um resultado não esperado. Você que, às vezes, você que atuante no interno do corporativo, esse é um dos problemas também que você observa? E existem outros? Quais outros seriam que impacta, né? A falha da comunicação, ela impacta dentro desses processos. Quando você vai me dando esse exemplo e me perguntando, eu lembro daquele meme que as pessoas usam, pedi para o meu filho ferver 2 copos d'água, e a pessoa coloca 2 copos em cima do fogão, Bem assim. literal. Mas ela fez o que você pediu. Foi. Na sua cabeça, não era necessário dizer: "Olha, você vai pegar uma panela, vai encher 2 copos com água, colocar água lá dentro e colocar para ferver". Você falou: "Ferve 2 copos com água". A pessoa colocou os 2 copos. Tá errada? Não necessariamente, né. É uma Então isso interpretação. acontece É. demais, Aham. isso acontece demais. E aí, dentro das empresas, é importante que exista um espaço para perguntar, que a pessoa tenha liberdade de falar: "Você me pediu isso? É isso mesmo?". E acho que vale até a pena, em alguns momentos, se é uma pessoa nova, se é uma tarefa nova, falar assim: "Me conta o que que você entendeu. Como que você vai fazer para a gente ver se está tudo certo aqui?". Pedir Validar, essa né? resposta, ouvir essa resposta, porque senão fica muito difícil. Agora, quando você me pergunta de problemas, saiu uma matéria, há mais ou menos 1 ano, no começo do ano, na revista Você RH, foi até capa, que é uma revista voltada para empresas, né, falando que comunicação era a habilidade, uma pesquisa que eles fizeram, mais desejada para o ano passado. Por quê? Porque isso vai impactar no feedback, e sem feedback o colaborador pira, Uhum. não desenvolve, ele não sabe se o que ele está fazendo está bom, se não está. O líder muitas vezes não sabe dar esse feedback, parece que é uma punição, parece que é uma ameaça. Isso impacta no dia a dia, nos relacionamentos. Aí, quando a gente está falando de pares, às vezes você fala alguma coisa assim, você comenta com a pessoa que está do outro lado da mesa, isso já vira uma fofoca. Isso já vira uma questão de: "Nossa, fulano falou para outra que ela tinha que fazer isso e que ela não fez". Às vezes é a maneira de falar. A gente fala muito também de comunicação não violenta, de comunicação assertiva. E isso é uma necessidade urgente, porque a gente Uhum. tem problemas em todas as áreas, por conta da falta de comunicação ou de uma comunicação que não é eficaz. Você teria como elencar, sim, alguns sinais para quem estiver assistindo, ouvindo a gente, de que, olha, se está acontecendo isso aí internamente, pode olhar que está com um problema dentro desse processo da comunicação interna aí. Alguns sinais que mostram, que comprova que a comunicação ela está deficiente, está gerando prejuízos. Eu acho que quando a gente fala de prejuízo, o primeiro ponto é falar o quanto os trabalhos estão sendo refeitos, o quanto os prazos não estão sendo cumpridos. Porque, assim, uma vez ou outra acontece. Agora, se toda a equipe está sofrendo com isso, vale a pena se perguntar. Só que aí é muito difícil, né? Porque para perguntar o que não está funcionando, a gente vai ter que olhar para aquilo que a gente está fazendo. Então é dolorido. Uhum. Mas, assim, observar, às vezes você está numa equipe que você vê que uma pessoa só conversa com outra. Tudo que ela tem que fazer, ela pergunta para outra. E talvez não para você, que seja pessoa especialista, que tenha mais experiência. Por que será que isso está acontecendo? Ou você manda um e-mail com algumas diretrizes, a pessoa retorna com tanto de pergunta. O que será que está faltando? Será que está faltando um treinamento? Muitas vezes nas empresas falta um treinamento para determinada área, para determinado setor. Mas aí para o líder, para quem está gerindo isso, para quem está passando essa informação, eu entendo que muitas vezes é dolorido olhar. Mas a gente não nasce sabendo tudo. E comunicar não é tão simples, não é só falar. Falar é fácil. Agora, comunicar, passar uma mensagem
que você deseje de verdade, isso é mais difícil. Então, tudo bem não dar certo no começo, mas é preciso olhar para isso. Você tem uma equipe de 10 pessoas e essas pessoas não se dão bem, talvez exista uma falha na comunicação. Algumas pessoas não vão tolerar uma brincadeira do tipo, nossa, você chegou tarde hoje, hein? Você estava na balada ontem, alguma coisa assim. Outras pessoas vão entrar na brincadeira e vão falar, você viu? Domingo, né? Precisava descansar, a semana vai ser puxada, enfim. Esse cuidado na comunicação faz diferença. Porque às vezes o colaborador vai falar assim, nossa, para o meu colega, meu chefe não reclama dele chegar 5 minutos atrasado, não. Para mim, reclama. Por que conversa mais com um e não conversa com o outro? O que será que está acontecendo? Será que aquele é o preferido? Isso acontece muito. Sim. Então, acho que pontos importantes para a pessoa que está dentro de uma empresa é saber se está funcionando ou não. Os prazos estão sendo cumpridos? Os processos estão acontecendo da maneira adequada, da maneira que você espera? O relacionamento entre a equipe está bom? As mensagens que a diretoria pede estão chegando de forma eficaz? Para o último colaborador na hierarquia, se sim, está tudo bem. Se não, a gente tem que olhar para isso. E aí, quando tem essa confusão interna, chega no cliente final, né? Com toda certeza. O que você poderia trazer aí para contribuir nessa reflexão da comunicação ela sendo construída e passada para o público final? Eu pensei agora em duas situações também. Eu fiz uma compra online esses dias. Era um presente de aniversário e a compra não chegou. E aí, ontem, domingo, meu marido mandou uma mensagem e falou: olha, eu queria cancelar a compra, porque não chegou e tal. E aí a atendente disse: tem que esperar 10 dias para pedir o cancelamento. Ele falou: não, mas eu tenho direito de cancelar em 7 dias, foi uma compra online. Ela: não, mas o processo é assim. Ele falou: então quero falar com o seu jurídico. E aí, quando chegou no jurídico, de fato, a pessoa falou: olha, me desculpa, não sei por que ela te falou isso. A minha experiência já foi horrível, eu não quero mais comprar nesse lugar. É. Porque além de não chegar, foi burocrático cancelar uma coisa que é direito. Um outro ponto, eu tenho visto muita gente vender curso para psicólogo para dizer o seguinte: olha, quando alguém te perguntar o valor, você pergunta o nome da pessoa, pergunta se ela já fez terapia e explica como funciona a sua sessão e passa o valor. Porque eu acho que as pessoas estão respondendo assim: oi, quanto é a sua sessão? R$ 1, R$ 10, R$ 100. Cadê a parte da comunicação nisso? Eu sinto também que a gente tem perdido a habilidade de se comunicar. Relacionar com o outro, né? Porque é isso, o relacionamento ele vem de uma comunicação, e a gente conversa, né, é uma troca. Acho que de falar, acho que de ouvir. Para que a gente está ouvindo áudio vezes 2 no WhatsApp? O áudio tem 30 segundos. O que a gente vai fazer com esses 15 segundos a mais de vida? Nem assistir um story, porque a gente pula, porque é muito. Então, assim, eu acho que a gente tem perdido essa habilidade. Acho que nos últimos tempos também, a gente, vivendo num mundo muito polarizado em relação a tudo, não só a política, a gente está perdendo a capacidade de conversar, de argumentar, de ouvir a ideia do outro. E isso acaba impactando todas as relações, principalmente no trabalho. Porque quando a gente está dentro de casa, teoricamente, a gente está com pessoas com ideias semelhantes. Agora, no trabalho que a gente tem que conviver com todo mundo, a gente não quer ouvir, não quer falar, não quer conversar, ainda fala assim: ah, eu nem vou conversar para não me estressar. Gente, mas a gente nasceu para conversar, para expor ideias, para crescer com isso. Enfim, eu acho que a gente tem perdido muito. Você, na sua fala anterior, você comentou sobre a gente não nasceu sabendo, só que a gente tem a capacidade de aprender. É juntar conhecimento com treino, né? Porque tem que ir para a prática, não é só absorver informação, tudo isso que a gente está conversando aqui, e não se desafiar, né? Porque o nosso cérebro, ele aprende a partir do momento que a gente muda um comportamento, um hábito que era, vou evitar um diálogo, cruzo os braços aqui, vou deixar a coisa, né?
o circo pegar fogo e não vou fazer nada. Você tem que absorver, você sabe como é que entende o processo? Então, vai treinar, vai colocar em prática, porque assim você consegue ir ajustando aquilo que hoje é um problema, assim, está deficitário ali. Nossa, está desafiador aqui eu ter que me relacionar com essa pessoa que não está fácil, mas eu tenho que lidar com ela no meu dia a dia de trabalho e tal. E aí você vai fazendo esse aperfeiçoamento e esse gerenciamento de comportamento e de emoções ao mesmo tempo, né, Ju? Faz sentido aí? Muito. Você não vai amar todo mundo. E tudo bem. É impossível. Agora, se você deixa a sua emoção dominar e você sai se comunicando de maneira atropelada, falando qualquer coisa, sem pensar, respondendo mal, a pessoa que trabalha com você não precisa ser seu melhor amigo. A pessoa que te manda uma mensagem no WhatsApp pedindo um orçamento, alguma coisa, não vai conviver com você. Mas a gente tem que ter uma comunicação clara, objetiva, respeitosa, afetuosa, com empatia. E quando a gente fala de empatia, a gente costuma pensar, é se colocar no lugar do outro. Mas é se colocar no lugar do outro com o olhar do outro. Então, você está atendendo um cliente que ele está super bravo. Não adianta você falar assim, ah, não, no lugar dele eu ia entender e ia esperar. Você ia porque você está do outro lado. É. Ele não, ele tem uma outra ideia. Esses dias numa empresa, uma moça falou assim para mim, ai, a minha colega é muito chata, ela fala que ela quer sair do trabalho, por que que ela não sai? E aí ela deu um exemplo e falou assim, eu trabalhava num outro lugar e levei 7 anos para sair, por que que ela não sai? Se eu sair, ela pode sair. E eu falei, mas você já parou para pensar que talvez ela leve 7 anos também? Porque você levou 7 anos para tomar a sua decisão e talvez ela também leve. Então você está cobrando uma coisa da pessoa que às vezes não é possível agora. Então as relações vão sendo muito permeadas pelo que a gente pensa, pela maneira como a gente fala, e aí é isso, é treino. A gente precisa ter consciência disso. Sim. Ah, peraí, dá para melhorar? Como? É sair muito da individualidade como sendo a regra para tudo, é a minha experiência, é o meu modo de ver, e aí é a forma como eu gostaria que fosse, mas na vida real não é assim, né? Nas redes sociais a gente controla algumas coisinhas como a gente gostaria que saísse, mas na vida real não é bem assim. É igual você comentando a respeito do colocar os áudios em duas vezes, né? Você vai, a pessoa que está aqui, ó, na sua frente, você vai falar, ô, acelera aí, fala rápido. Ou não, para, você está falando demais, né? E aí? Cadê o direito de expressão e seu tempo para também ouvir? Porque o ouvir não deixa de ser um aprendizado, não deixa de ser um avanço, um salto para o crescimento do negócio. Porque se você escuta seu colaborador, se você escuta o seu cliente, você vai se munir de informações de outros pontos de vista, de outras experiências, para moldar algo novo. Então, eu vejo que é uma oportunidade que às vezes você está deixando passar por não escutar o outro. Né, Com Ju? certeza. E não só no WhatsApp, né? A gente não está atendendo ligação mais. Eu não Por atendo. quê? Porque aí eu não controlo esse tempo dos 30 segundos de ouvir a hora que eu quiser. Quando você está frente a frente com uma pessoa, como é que você vai falar assim? No WhatsApp a gente fecha a janelinha, né? Frente a frente com a pessoa, como é que você vai falar? Eu vou ali, tchau. Do nada, vai cortar um assunto do nada. A pessoa está te contando uma coisa super empolgante, você sai. Eu sou dessas, do ouvir, né? Deixa eu escutar a experiência do outro, o que ele está achando do meu produto, o que ele está achando do meu serviço, para saber se de fato a minha comunicação ela está correta. Se aquilo que eu estou querendo transmitir, as pessoas estão de fato entendendo aquilo que eu espero. Porque eu tenho a minha experiência, eu tenho a minha formação, né, de vida, assim, para saber. E aí, às vezes, o outro não tem. E aí eu preciso me ajustar para conversar com aquele público. É necessário, né? Ô, Ju, quando a gente estava aqui nos bastidores, você comentou da turma de psicologia que você
traz aí, você dá aula, né, de psicologia da comunicação, e até fiz essa introdução aqui citando isso, eu queria que você trouxesse esse conceito, apresentasse para as pessoas esse conceito, para que as pessoas, de fato, elas entendam que não é balela, não é frescurinha, tem um porquê por trás de todos os processos, tem os estímulos, né, que é dentro da minha bagagem de conhecimento, né, do que eu imagino que seja. Então, vou deixar você trazer essa explicação, para a gente já ir caminhando para o fechamento aqui da nossa reflexão de hoje. O que é essa psicologia da comunicação e como que isso é aplicado no dia a dia? Quando a gente fala de psicologia da comunicação, a gente quer apresentar uma série de questões para os alunos, né? Uma delas é aquela parte mais voltada para a publicidade. Então, por que uma empresa escolhe a logo X e não a Y? Por que tem a cor assim, assim? É tudo intencional, não é nada aleatório. Por que a Amazon tem aquela logo? Enfim, então existe essa parte. Mas existe uma outra parte de falar exatamente sobre como as relações são dependentes da comunicação. E de como, eu diria que uns 80% do que chega para a gente atender na clínica tem a ver com a falta de comunicação. E aí pode ser que seja no trabalho, do tipo assim, nossa, eu sinto que o meu chefe está esperando algo de mim e eu já estou dando meu máximo. Mas você sente por quê? Quem te contou? Não, é porque eu percebo. Você já perguntou? Não. Então a gente vai ficar sentindo isso, né? Porque não é concreto, não tem nenhuma evidência, é uma percepção da pessoa. Falta comunicação. Então são questões que vão trazendo um sofrimento pela falta de comunicação. Sim. Nossa, minha amiga está há 3 dias sem responder uma mensagem minha. E você ligou para ela? Você tentou de novo? Não, acho que ela está brava. Acho que ela está brava. E quando a pessoa está se conhecendo, então, o casal que está se conhecendo, né? Nossa, a pessoa não me manda mensagem há 2 dias. E você? Não, também não mando. Se ele não me manda, eu também não mando. Ótimo. Se ele estiver pensando assim, vai dar muito certo. Vai ficar mais dias. Exatamente. E olhando também para essa parte empresarial, do quanto a comunicação tem sido relevante para quem for trabalhar na área organizacional, isso é indispensável, porque isso afeta o clima da empresa, que vai afetar a produtividade, que vai afetar no resultado financeiro, no fim das contas, que é isso que a empresa quer, ganhar dinheiro. Então, a gente tem uma matéria dessa para falar sobre todos esses temas, que são cotidianos e necessários para todo mundo. Tamanha é a importância que existe uma matéria, uma disciplina, para que esses novos profissionais aí do mercado também possam contribuir, entender que existe isso e possa contribuir ali dentro dos seus processos terapêuticos, de treinamentos, né? Porque o psicólogo está dentro das empresas, com treinamento, com palestras, não só em terapias, né? Porque o ser humano é uma coisa que precisa evoluir, que precisa de novos estímulos, que precisa se desenvolver constantemente. A Ju de hoje não é a Ju de 10 anos atrás, a Lauriane de hoje não é a Laure de 10 anos atrás, e os negócios também não, né? Então, hoje, eu, Lauriane, consumidora, fazia minhas compras, meu estilo de consumo era diferente do que eu faço hoje, né? Então, olhar para isso vai justamente ajustar e alinhar as expectativas e o crescimento e a evolução, né? Está totalmente linkado uma coisa com a outra. Ju, ficou mais do que claro o quanto que a comunicação impacta essas relações internas dentro das empresas, como que a comunicação de dentro para fora também impacta. Aqui a gente só falou da comunicação verbal, a gente nem entrou ali nos detalhes da comunicação que é não verbal, dos símbolos, das expressões. Então, assim, tem mais assunto ainda em cima disso. Ju, obrigada, viu, pela sua contribuição.
Eu espero que, quem sabe, a gente volte aqui também para falar sobre outros assuntos. Outros assuntos. Hoje tá, trava-língua tá difícil aqui, mas até se você, dentro da sua vivência, né, organizacional, né, se você souber, né, você achar pertinente trazer outros assuntos, estou aberta para a gente poder trazer. O Jornada da Marca é justamente isso, levar um pouquinho de consciência, uma dosezinha de consciência, para entender que o problema existe, mas tem solução, e a gente precisa evoluir, a gente precisa se desenvolver, tá? Então, esse espaçozinho está aberto para você sempre, para a gente poder contribuir, porque comunicação é um pilar, mas a gente sabe que existem outras coisas que estão dentro das corporações e que precisam ser olhadas e trabalhadas com muito carinho, né? Com certeza, muito obrigada pelo convite. Fico feliz de poder contribuir um pouquinho e desejo que esse seu projeto tenha muito sucesso, porque tem potencial de transformar muitas carreiras e muitas vidas. A nossa vida é conectadíssima ao trabalho. Então, quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando também da nossa vida. Então, que alcance mais e mais pessoas a cada dia. Parabéns. Com certeza. Obrigada, viu? Você acha que a minha imagem melhorou, o delay que você estava comentando? Melhorou, sim, sim. Deixei meu computador de folga esse final de semana, nem dei trabalho para ele. Vou fazer tudo de novo, a gente finge que não tentou, que não fez a primeira vez. Ai, ai.